3 de maio de 2021, paciente pós-trauma direto da mão direita em 18 de janeiro de 21, o qual ocasionou uma fratura da base do terceiro e quarto metacarpo da mão direita. O paciente foi tratado de forma conservadora, com imobilização em tala gessada por 4 semanas, e após a retirada, já no início de março, começou o seu tratamento de fisioterapia, realizando até o presente momento 38 sessões. O paciente evolui com queixa de dor, edema, limitação da amplitude de movimento, tanto da mão quanto dos dedos e do punho à direita. Hoje, completando aproximadamente 3 meses e 15 dias da fratura, relata que o seu quadro evolui de forma estável, com piora após o tratamento de fisioterapia. Dobra seus cotovelos dessa maneira, por favor. Isso, agora quando eu falar já, eu quero que você roda a palma da mão para cima, já. Limitação, pode rodar isso, então tem 90 graus à esquerda, e aqui a gente tem aproximadamente 60 graus de supinação. Para baixo a pronação é perfeita, é completa, de novo para cima. Isso, então uma limitação aproximadamente de 60 graus da supinação à direita. Isso, agora você vai fazer o seguinte, vai fazer o movimento, põe a palma da mão para baixo, isso, e estender o punho o máximo que conseguir. Então nós temos um movimento completo, aproximadamente 80 graus à esquerda e 10 graus à direita. Para baixo o máximo que conseguir. 70 graus à esquerda e à direita aqui, é o máximo que vai para baixo. Também cerca de aproximadamente uns 5 graus para baixo, mais limitado ainda. De novo para cima as duas. Isso, 10 graus de extensão para baixo agora. E uns 5 de flexão. A mão assim, nesta posição, neutra. Fecha os dedos o máximo que você conseguir. O máximo. Ok, tenta juntar dificuldade para trazer o dedo mínimo até o polegar. O quarto, terceiro, segundo dedo. Novamente, fecha a mão. Com muita dificuldade para fechar a mão. Então, fazer a flexão dos dedos, abrir o máximo que conseguir. Isso, abertura dos dedos também bem rígidos, né? Mantém aqui no neutro aqui. Bem rígido o dedo, ó, sem mobilidade, extremamente rígido. E fecha novamente. Ok, então hoje, 3 de maio de 2021, 3 meses e meio pós-tratamento conservador, fratura da base do terceiro e quarto metacarpo da mão direita. Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas de terapia manual para um paciente pós-fratura da base do terceiro e quarto metacarpo da mão esquerda. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões, e aqui no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, no caso do paciente com a fratura aqui do terceiro metacarpo, ele já realizou algumas sessões de fisioterapia, porém, enfim, o paciente vem até de uma cidade aqui do interior de São Paulo. Nós temos aqui já um tempo de pós-operatório sem uma evolução muito expressiva, o que realmente acaba atrapalhando muito a evolução do paciente. Faz o movimento de fechar a sua mão, então fratura segundo, terceiro e quarto, abre o máximo que você conseguir, vem aqui tenta levar o dedão na direção do dedinho, ó, a dificuldade que o paciente apresenta, com os outros dedos agora, tá? Novamente com o dedinho, isso. Então assim,
No caso aqui a gente tem um pós-operatório de 3 meses, o paciente tem 3 meses de pós-operatório e já fez aí praticamente 40 sessões de fisioterapia em domicílio. Quantas vezes por semana você fazia? Todos os dias. Diariamente. Então a gente vê que a evolução realmente ainda há muito a desejar. Eu tenho 3 meses, uma fratura de base, tratamento conservador, já deveria estar andando algo melhor aqui, né? E o punho para baixo, sem mobilidade nenhuma do punho, de extensão, sem mobilidade nenhuma de extensão. Ou seja, tem aqui uns 5 graus de extensão e uns 10 graus de flexão, ok? Então muita limitação. Roda a palma da mão para cima, supinação limitada, não tem nem supinação o paciente, pronação preservada, ok? E a flexão dos dedos nem se fala, né? O paciente não consegue fechar a mão, ok? Bem, inicialmente eu libero aqui a musculatura extensora, vou fazer uma liberação miofascial, que eu já fiz alguns procedimentos, porque já tem até uma certa hiperemia aqui local. Então libero, posso liberar com a região do polegar, essa musculatura, ou poderia usar o calcanhar, o próprio calcanhar da minha mão, trabalhando aqui o ventre dos extensores de punho e dedos. Okay, vocês veem que já tem uma certa hiperemia, que eu já tinha iniciado alguns procedimentos. Vou rodar em supinação, tomando sempre muito cuidado com a mão antebraço aí do paciente. Pegar a porção então agora flexora, libero também região de flexores. Em cima é mais sensível para você, né? Ou então utilizando o próprio polegar, trabalhando esses traços no sentido longitudinal das fibras musculares. Pode ir pegando sempre o melhor ângulo aí para você, tá? Ok. Muito bem. Realizei aqui. Agora eu vou começar com o que a gente chama de uma massagem retrógrada. É como se eu estivesse tirando, ó. Repara que a mão do paciente tá... Põe a outra mão aqui do lado, por favor, Fábio. Olha a diferença, né? Então tem um certo edema na região dorsal, na região de dedos. Então a gente pode trabalhar com uma massagem retrógrada, drenando. Ju, pode... Obrigado. Entrar com essa massagem retrógrada na região do polegar do paciente. Ok? Começa a drenar então esse edema das falanges dos dedos do paciente. Tudo bem? Se for doloroso, vai me avisando, tá? Não tem dor não, né? Então começa a aplicar essas técnicas com uma massagem retrógrada, no intuito do quê? De melhorar o retorno venoso. E aí eu vou dedo por dedo. Aí é que está o ponto, é trabalhoso, né? É muito, o trabalho muito artesanal. Porém, hoje é a segunda sessão do Sr. Fábio e já deu para perceber uma melhora no edema, uma melhora na dor. Esse dedo, o indicador do Fábio, é muito sensível, porque ele não foi afetado com a fratura, mas só a imobilização e a rigidez. E lembra, as articulações, a metacarpo-falangiana da terceira e da quarta, praticamente elas não conferem mobilidade. Repara, quando eu faço esse movimento, eu tenho muita mobilidade no primeiro, quarto e quinto, tá? Primeiro, segundo e quinto dedos. O terceiro e o quarto, que foi o que ele fraturou, é o que tem menos mobilidade, é o que acabou sofrendo mais com o impacto, com a pancada.
Então, geralmente, são articulações que a gente não tem por que mobilizar tanto esses níveis, sendo que eles não têm tanta mobilidade nesse nível de metacarpofalangiana. Já nos níveis das interfalangianas, eu preciso devolver toda a mobilidade normal desse dedo. Então, a gente faz essa massagem retrógrada no intuito de reduzir o edema da extremidade do membro superior. É um trabalho muito artesanal, não pode ter pressa, não é força, é jeito. Ok? Trabalhei aqui, agora a gente vai soltar, começar com as mobilizações articulares, soltando aqui principalmente radionar distal. Membrana interóssea de antebraço. Então a membrana interóssea no antebraço ela tem uma função aí capital na estabilização radionar, na estabilização do antebraço. Cabeça do rádio, lembra que a gente tem uma limitação do paciente para supinação, então tem que mobilizar muito bem a articulação radionar, tanto proximal quanto distal, mobilização da cabeça do rádio no sentido AP, ou seja, antero-posterior. Localizo a cabeça do rádio, mobilizo. Dor, desconforto? Não? Você consegue me entregar uma toalhinha ali? Muito obrigado. Mantenha aqui um pouquinho. Utilizo muito sempre uma toalhinha por perto para a gente fazer alguns coxins, para facilitar algumas mobilizações. Tudo bem aqui? E à medida que eu realizo o movimento de posteriorização dessa cabeça do rádio, eu posso trabalhar com a minha mão caudal, minha mão que está para os pés do paciente, no sentido da supinação. Estendeu aqui um pouquinho. Isso. Dor, desconforto? Tendo algum desconforto, pode me falar, tá? Vou lá para o antebraço de novo. E aí eu estou dando uma mobilização num grau 4 no sentido da supinação do antebraço. Confortável? Tudo bem? Relaxou bem o punho. Isso. Aí que vai chegando na região distal, região do punho, região mais bloqueada, um pouco maior, mais de sensibilidade. Muito bem, agora a gente vai ser cirúrgico aqui na mobilização. Radionar distal. Vou mobilizar a una em relação ao rádio, já tem os estalidos. Então o paciente tem muito bloqueio articular. Muito tempo. As articulações dele começam a dar pequenos estalidos. Basicamente, o que você fazia lá de fisioterapia até então? Só fortalecimento, né? Muito fortalecimento. Bolinha também? Bolinha. Apertava a bolinha, depois fazer um vídeo da bolinha. A bolinha vai conferir ainda mais rigidez ainda para a articulação, mais tensão, mais sobrecarga. Então, mobilizando a primeira fileira carpal em relação
ao rádio. Poderia estabilizar aqui e imobilizar no sentido dor. Sentido póstero anterior, tá? Lembrando que a posição anatômica é sempre esta. Então, no sentido póstero anterior, estabilizo distalmente o rádio. Olha lá, pof. Já vai manipulando algumas articulações e desbloqueando, então melhorando a condição clínica de amplitude de movimento. Sinais de ADM. Ok. E poderia estar deslizando, tem que ganhar um pouquinho mais de abertura, no sentido antero-posterior a radionar, lembrando desta articulação, primeira fileira. Que é o que quando eu quero ganhar extensão, eu trabalho nesse sentido. Dor? Um pouquinho. Estabilizei então o rádio distalmente. Ok? Então, como eu disse, aqui a gente vai num trabalho muito artesanal, né? Articulação para ó, já tem uma mobilidade, dá para sentir, né? A articulação mais soltinha aqui. Olha lá, radionar distal já manipulou de novo. E vai desbloqueando. E aí eu posso ir então para os ossos do carpo. Aí vocês têm na minha... Pode entrar na minha playlist de mão, vocês têm como palpar, como encontrar todos os ossos do carpo para mobilizar, para manipular. Então, mobilizando a primeira fileira, segunda fileira carpal, as mobilizações intercárpicas. E é como se eu fosse desbloqueando nível a nível essas articulações, lubrificando melhor elas. São pequenos, são micromovimentos que acontecem entre esses ossos do carpo. Ok? Então localizo, trabalho com uma mão estabilizando e a outra mobilizando. Então é importante conhecer, claro, a anatomia, a biomecânica de cada segmento corporal. É um trabalho muito artesanal, né? Isso. Sentir dor, você me fala. Dor? Tranquilo, né? Então mobilizo todas as articulações. Mobilizar um pouco a base do polegar aqui. Trapézio, trapezoide. Ok, mobilizei então todas as articulações do carpo. Vou agora para os metacarpos. Primeiro metacarpo em toda a sua extensão, desde a sua junção com os ossos do carpo.
segundo metacarpo, perdão, quarto metacarpo, terceiro metacarpo, lembrando que entre os metacarpos nós temos a articulação metacarpo falângica, que é a maior restrição, limitação de mobilidade entre essas duas, por isso a gente mobiliza pelo tempo de imobilização realmente, mas ela confere uma outra biomecânica em relação ao movimento aos demais ossos. Doloroso? Aqui? Não? Muito bem. Essa base polegar, a carpo metacárpica, relaxou bem o polegar aqui, isso, muito bem. Agora vamos trabalhar com os deslizamentos aqui, então, da carpo falangiana, da metacarpo falangiana. Então repare que eu tenho que ir soltando dedo a dedo, articulação por articulação. E aí eu vou progredindo a articulação. Dor, desconforto? Tá dando pra pegar bem? Muito sofrimento aí, Fabião? Tá diminuindo. É, né? Bem diferente já da segunda-feira, né? Como eu disse, hoje é a segunda sessão do Fábio conosco. Na segunda-feira ele veio, a gente avaliou. E aí já fizemos uma sessão logo em seguida, né? E ele já saiu daqui com uma série de orientações para aplicar no dia a dia. O que já, você vê que já ajuda já para hoje. A gente já tem uma articulação completamente diferente hoje, né? Ó, essa já desbloqueou a distal. Tá? Não sinto mais a rigidez entre as articulações. Né? Então o que eu estou mobilizando? A interfalangiana distal com a interfalangiana média, né? E agora a proximal com a média. Tanto para movimentos no sentido PA, póstero anterior, onde eu mobilizo o segmento distal no sentido anteriormente, enquanto proximal eu estou estabilizando. E também eu gosto dos movimentos laterais também, de deslizamentos laterais. Dá para sentir um crack lá dentro? E aí com essa rigidez articular, né? Pelo tempo de imobilização. Dolorido? Esse dói um pouquinho mais, né? Olha lá, manipulou. Tá? Aí agora eu tenho a articulação mais livre e mais desbloqueada. Dor para extensão aqui? Ótimo. Lembra que você pode ir trabalhando essa extensão terminal dele. Lembra que eu te ensinei? Né? Vem, estende até o seu limite e tira a tensão. Estende até o limite e tira a tensão, tá?
Esse era o dedo mais dolorido, né? Segunda-feira, de todos os dedos na mão, estava bem sensível. A gente já tem uma diferença grande. Eu consigo usar até umas técnicas com um grau de força um pouco maior na mobilização. Os demais dedos já não conferem uma rigidez tão grande quanto ele. Doloroso aqui? Se não... Olha lá, já manipulou também. E assim a gente vai desbloqueando as articulações. É gostosa a sensação quando manipula, né? Porque não é força, é jeito. Você imagina, muita gente com uma lesão como a sua começa a ver um tipo de procedimento, um outro tipo de fisioterapia que não é ficar colocando choquinho, plaquinha, lâmpada vermelha, que era o que o paciente fazia até então. E alongamento muito forçado. E alongamento, ou seja, o problema aqui não é alongamento, é mobilidade articular. Mas primeiro eu tenho que o quê? Trabalhar os micromovimentos, que é isso aqui que a gente está fazendo aqui, ó. Olha lá, já manipulou também. Tá? Então primeiro eu vou soltando, melhorando a artrocinemática, para depois a gente conferir uma melhora da osteocinemática, ou seja, primeiro os micro, para depois os macro movimentos dessa articulação. Mudar essa ordem é colocar os bois na frente da carroça. E o dedinho que também é um pouquinho sensível, né? E também bem rígido. Mais rígido que os próprios dois dedos, né? Tanto o indicador quanto o dedo mínimo, mais rígido do que o próprio indicador, próprio terceiro e quarto que foram lesionados, né? Que foram fraturados. Olha lá, ele já manipulou também, tá? Geralmente a manipulação eu consigo muito nesses movimentos laterais. Aí é claro, tem que conhecer muito bem a resistência do tecido, até onde eu posso ir para não exceder na biomecânica. Senão começa a trazer um outro problema para ele que ele não tinha antes. Mesma coisa, começar a trabalhar, ó, extensão desse dedo, tá? Tá muito rígido ele. Tá? Estendeu e volta. Estendeu até o limite e volta. É onde eu já fui. Então às vezes você está no trânsito, alguma coisa, parou no farol, já vai mobilizando com a mão esquerda, soltando a articulação. Ok, manipulamos, trabalhando toda a articulação. Ver como é que está a sensação para fechar a mão. Vê lá para encostar o dedinho. Olha lá como mudou já. Eu trabalhei só micro movimentos. Olha como ele chega mais fácil agora no dedinho. Dá para perceber? E a mão, qual que é a sensação da mão? Mais leve, né? Mais leve, né? Tá? Dá uma sensação da mão mais leve, porque eu tenho as articulações livres para poder trabalhar, mobilizar, ok? Bem, era isso que eu gostaria de demonstrar para vocês, algumas técnicas que nós utilizamos aí do conceito do método CITA, que é um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas aplicadas em ortopedia e traumatologia. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões, compartilhe esse vídeo com aquele seu colega, com aquele seu familiar que possa estar precisando. E no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Um forte abraço e saúde a todos. Olá, saudações a todos. Dando sequência às técnicas para ganho de amplitude de movimento, agora pensando nos movimentos da osteocinemática, os macromovimentos, nós vamos começar com o ganho de amplitude de movimento. Então, tanto para supinação, extensão de punho, flexão de dedos, ok? Vou trazer aqui em flexão de 90 graus, cotovelo. Vou tomar contato tanto na região proximal, para que eu possa rodar essa cabeça do rádio no sentido da supinação, tá? Ou seja, jogando ela de antero posterior. E a minha mão proximal, a minha mão caudal vai ficar aqui na região do punho. Eu vou levar até o seu limite.
Aí eu quero que você agora me dê os seus limites, tá bom? Vou colocar um calço aqui, isso. Até o seu limite. E volta. Relaxa um pouco mais a mão aqui em cima. Você pode soltar bem os dedos, ó. Isso. Limite e eu vou voltar. Limite. Eu vou fazer algumas mobilizações com o movimento. Vamos junto comigo, tá bom? Só junto. 1, 2. Você dá o parâmetro, tá? E aqui eu tô empurrando também, ó, nesse sentido. 3, 4, 5, 6. Nem tudo é só carinho, hein? 7. Mas é claro que a gente vai sempre respeitar os seus limites, ó. 8. E o grande segredo é que o paciente não saia daqui com a articulação extremamente sensibilizada, com grande irritabilidade articular. Muito pelo contrário. Ok, vou sustentar aqui e vou levar até o seu limite. Deixou bem relaxado os dedos, a mão. Seu limite, agora eu não vou fazer aquela força com o movimento de voltar. Relaxou mais os dedos, isso. Chegou no limite. Faz uma leve força para levar a palma da mão para baixo. Vai lá, empurra minha mão aqui em cima, aqui, ó. Nesse sentido, tá? Vai lá. Isso, sustenta. Mantém. Mantém. E mantém. Relaxou. Só eu vou ganhar. Deixa bem relaxado. Seu limite. Já bateu no limite? Vamos só sustentar. Então tem muita sensibilização ainda. Lembra, antes da gente, é o que eu falo, antes de jogar a semente, eu preciso preparar o terreno. É arar que fala? É isso? Arar ali o terreno, preparar ele. Não adianta eu chegar já enfiando o pé na porta ali, tá? Força para levar a mão para baixo, isso. Mesma coisa, antes de entrar na casa de alguém, aperta a campainha, eu bato na porta. Eu não chego entrando. Relaxou, ou seja, eu tenho que preparar antes de entrar com técnicas específicas. Relaxou bem, seu limite. Tá no limite? Máximo tolerável. Vou só manter. Então você vê, eu sinto que o tecido ele permite mais, mas devido ao tempo de imobilização, os procedimentos que foram realizados até agora, infravermelho, TENS, ultrassom, é isso aí, ó. Baita rigidez, sem amplitude de movimento, nunca se deu atenção a uma supinação de antebraço, força novamente para baixo, ótimo, vou sustentar, mantém, mantém, mantém. Agora não é força, é jeito e entrar com as ferramentas necessárias para o ganho de ADM. Relaxou? Só eu. Limite? Chegou? Então repara que ele não está se retorcendo na maca, ele não está, enfim, excedendo os limites dele, eu não estou forçando, falando aguenta aí, né? Pelo contrário, o que o Fábio me contou é que ele já estava traumatizado, ele lembrava que ele tinha que fisioterapia e já nem dormia à noite, suava frio, né? Força para a mão para baixo. Ou seja, se o paciente não está motivado, ele já sabe que vai passar mais dor do que ele já vem sentindo, ele já desanima. Relaxou, não é à toa que ele roda aí mais de 50 km todo dia para vir até aqui à clínica. Seu limite para a gente fechar aqui. Ok, vou manter. E aqui a gente fecha a supinação. Já conseguimos ganhar um pouquinho, ok? Como eu disse, não é força, é jeito, é um dia após o outro. Mas tudo indica que a gente vai ter um bom prognóstico. Por isso, quanto mais tempo a gente ganha lá no início, melhor. Vai passando o tempo, é o tempo de ouro aqui, esse tempo inicial aí, esses 3 primeiros meses, tá? Aí na hora de voltar, eu vou voltar bem lentamente, porque é sensível para ele, porque a gente ficou lá estirando os tecidos. É uma fase importante de remodelação desses tecidos conectivos. Tudo bem? Ótimo. Vai, tá? Tá com a função dele lá. Vamos lá. Agora eu vou estabilizar aqui. Deixou sua mão bem relaxada sobre a minha. Vou estender o máximo tolerável. Limite.
Pode empurrar minha mão para baixo devagar, só isso, só empata comigo. E relaxou, ok? Vamos ganhar, deixou bem soltinho, bem relaxado. Seu limiar de tolerância, ao máximo suportável, ok? Então eu percebo que eu posso ir mais, percebo que eu posso ir muito mais. Só que a articulação ainda não me permite isso. E eu tenho que respeitar os limites do paciente. Relaxa mais seus dedos sobre os meus ali. Isso, bem relaxado. Força novamente para baixo. Mantém essa força. Relaxou. Vamos ganhar nível de tolerância, estabilizo lá o rádio distal e vou ganhando. Chegou já no limite dele. Vou manter. E novamente para baixo para a gente finalizar. E soltou. Relaxou bem. Deixou bem soltinha sobre a minha mão. Seu limite de tolerância. Ok, vou sustentar. Lembra, a gente tinha 5 graus quando a gente começou a conta, a gente já tem aqui, ó, aproximadamente uns 20 graus, tá? De extensão. Lembra quando a gente avaliou a primeira vez, né? Relaxou bem. Aí é claro, eu tô ganhando aqui, se ele não fizer em casa, ele vai perder o que eu ganhei. Então ele já tá bem orientado. Quanto os exercícios vão manter aqueles mesmos iniciais que naquele primeiro dia eu passei bastante exercício exatamente para a gente poder dar uma acelerada nesse processo aí, tá? Estava muito devagar até então. Relaxou bem o punho aqui. Isso. Vou levar a sua tolerância. Força para esticar o punho para cima. Isso. Mantém, 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 mantém. Relaxou. Sem exceder seu limite. Tá no limite? Tem diferença. Aqui? O que foi, Fábio, que você falou? Que diferença. Então, assim, a melhor prova de tudo é isso aí, é o relato do paciente, né? Quem está vivendo, quem está sofrendo com isso. É fácil demonstrar essas técnicas em quem não tem dor nenhuma. É muito fácil, é muito simples. Difícil é você trabalhar com as particularidades anatômicas e neurofisiológicas aí de cada uma, sensibilidade maior à dor, uma menor, uma rigidez maior, enfim, diferentes experiências entre os pacientes, entre os indivíduos, né? Força novamente, sustenta. É o que eu falo, fisioterapeuta não é força, é técnica, é jeito. E é o que a gente quer passar para vocês no método CITA de atendimento. Vamos manter. Então repara que a gente tinha 10 graus de flexão, aqui a gente já tem seus 25 graus pelo menos de flexão de punho, tá? Tá confortável para ele? Com certeza não, mas a gente está dentro dos limites dele, ok? Novamente força para estender, sustenta. E relaxou, só eu. Seu limite para finalizar aqui. Vou só manter.
Então você vê, é uma fratura de base de metacarpo. E olha a repercussão que teve. Punho, antebraço, dedos. Bem soltinho, bem soltinho. E aí eu quero que você vai trabalhando dos dedos, tá? Então, aqui, ó. Posso individualizar, né? No caso do indicador, que é o mais sensível aqui, seu limite. Já. Só manter. Poderia inicialmente só mobilizar, ó. Chego no limite, volto. Chego no limite, volto. Eu sinto a barreira de restrição e volto. Sinto a barreira de restrição e volto. É isso que você tem que trabalhar no seu dia a dia. Levo, mobilizo, volto. Levo, mobilizo e volto. Levo. Isso tem que acontecer várias vezes durante o seu dia, tá? Principalmente no caso do indicador, porque é o dedo de maior sensibilidade, aquele que tem que ter um cuidado maior, uma atenção um pouquinho maior. Poderia estar trabalhando todos eles? Poderia. Aqui é interessante individualizar o indicador e também depois o dedo mínimo também, que também tem uma certa resistência. Claro que cada um deles dentro das suas proporções, né? Reservadas às suas proporções. E ele vai cedendo. Então estou numa fase de remodelação. Tenho que ter calma, paciência e continuar trabalhando no dia a dia, orientar meu paciente para ele dar consequência em casa. Que eu falo, dica de ouro aí para os fisioterapeutas, tá? Não adianta você fazer o melhor tratamento do mundo com o seu paciente aqui em loco, na sua clínica, no seu consultório, sendo que ele não sabe o que ele faz em casa. Semana passada mesmo, atendi uma paciente de Salvador que faz fisioterapia domiciliar há 7 meses, 3 vezes por semana. E eu perguntei para ela, e o que a senhora faz em casa de exercício? Eu não faço nada, porque me falaram que eu não sei fazer e se eu fizer sozinho eu vou errar. Como? Eu tô aqui para te ensinar. Eu tô aqui para te ensinar. Você contratou um profissional, né? Então você não sabia, mas agora você vai saber fazer. E é por isso que o paciente não evolui. Não evolui porque é mal orientado, né? Então é isso, o paciente precisa estar muito bem orientado. O que vai fazer a diferença é o quanto ele está entendendo do problema dele para dar continuidade quando você não estiver com ele. E aí você começa a desmamar também esse paciente, né? Ele não pode ficar dependente de você 24 horas, tá certo? Então agradeço aqui ao Sr. Fábio, Dona Arigato, permitiu o registro das imagens. Deixo um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões. E aqui, no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Um forte abraço e saúde a todos. Paciente pós-fratura, base 3º e 4º metacarpo da mão direita. Exercício para ganho de amplitude de movimento de flexão metacarpo falangiana, que seria este movimento, a flexão do metacarpo com a falange. Vamos lá, primeiro, pode posicionar. A gente vai posicionar o punho estável com a mão contralateral, os dedos fixos sobre a toalha, e a mão contralateral ela está estabilizando o punho para que ele não saia da posição neutra. Leva até o limite tolerável, leva, segura lá uns 2, 3 segundinhos e volta, até aliviar a tensão. Aliviou, você já volta. Voltou. Então a mão, 20 movimentos, tudo bem? Pode ir no seu ritmo. Quando terminar pode descansar. Então a mão esquerda ela tem uma função somente de estabilizar. Por quê? Como é muito rígida a articulação metacarpo-falangiana, ele vai tender a compensar mais com o punho, o que vai começar a demandar mais sobrecarga. Então a gente estabiliza com o braço esquerdo
para que o paciente consiga executar um movimento exatamente na articulação metacarpo-falangiana. Leve então até o limite da flexão, sustenta ali uns 3 segundinhos e volta. Leva até o limite da flexão e volta. Esse exercício, se possível, fazer aí umas 4 vezes por dia, 3, 4 vezes por dia, tá bom? Porque são vários exercícios. Um exercício bem específico para conseguir então um movimento de flexão na articulação metacarpo-falangiana, estabilizando sempre muito bem com a mão contralateral, no caso do paciente com a mão esquerda. Vai realizar então 20 movimentos, levando até o seu limite de tolerância, voltando, relaxou, já volta no movimento novamente. Dá para perceber, né, que ele começa a ceder. Lógico que isso vai acontecer de uma forma lenta, progressiva, e tem que respeitar sempre os seus limites. Muito bem. Então, exercício pós-fratura, flexão metacarpo-falangiana. Vamos ver como é que está lá para fletir. Ótimo, excelente. Quase chegando nos 90 graus ali, ó. Quase. Tem uns 70 graus aproximadamente. Muito bem. Paciente pós-fratura base, terceiro e quarto metacarpo da mão direita. Exercício para ganho de amplitude de movimento de flexão das interfalangianas proximais e distais. Paciente sentado, com uma toalha sobre a mesa, a mão contralateral, ela vai estabilizar a ponta dos dedos para essa toalha não deslizar e para ele dar uma ancorada no movimento. Então, ele vai fazer um movimento mantendo o punho neutro, metacarpo-falangiana neutra, fletindo somente as interfalangianas proximais e distais. Leva até o seu limite, uma força no final, sustentando por aproximadamente uns 3 segundinhos, voltando. Leva, leva, leva a pressão no final, retomando a posição inicial. Claro que aqui a gente está usando a toalha para ser mais confortável, mas você poderia estar fazendo no braço do seu sofá sem toalha nenhuma. Tudo bem, Fábio? Então esse exercício poderia estar ocorrendo no braço do seu sofá sem toalha alguma. Isso. Leva, 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 leva. Flete o máximo que conseguir. Retornando à posição inicial. E você vai buscar sempre essa sua zona de tolerância, tá? É o máximo de desconforto suportável por você. A dor é muito subjetiva. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, outras têm uma sensibilidade menor. Você vai trazer dentro do seu limiar de tolerância. Perfeito. Esse exercício, então, é uma forma de trabalhar de uma forma global a flexão dos dedos. Se você achar necessário, você pode trazer com uma flexão individualizada, dedo a dedo, como indicador que é mais, tem uma resistência, uma sensibilidade maior, ou então o dedo mínimo. Exercício para ganho de flexão de interfalangianas proximal e distal. Paciente pós-fratura, tratamento conservador da base, terceiro e quarto metacarpo da mão direita. Ele vai usar o dispositivo primariamente para jogar, ele escolhe algum produto dessa linha. Exercício noturno, a mão.
Olha como tá fechando. dia a dia, nós temos uma linha, que é a minha Ideapad, que atende perfeitamente as necessidades dele nesse dia a dia que ele está vivendo. Esse aqui, ó, que era bem duro, ele tá bem rápido. Momento de distanciamento social, onde muitas pessoas podem estar trabalhando de casa, se Seguindo precisar de um dispositivo, exercício, Dr. Cita. reunião, muitos precisam, é importante Obrigado, pessoal.